Ciência. Fica agora com o Magazine Ciência de Liliana Henriques. Está prestes a terminar o mês de outubro, período em que, como todos os anos a nível mundial, se dá especial atenção à luta contra o cancro da mama. Moçambique tem registrado anualmente uma média de 25 a 26 mil casos de cancro, um dos mais frequentes sendo o cancro da mama. De acordo com dados oficiais, são diagnosticados por ano cerca de 5 mil cancros da mama no país, 3 mil desses casos sendo letais. A Associação Moçambicana Outubro Rosa é uma das organizações que lutam a nível nacional para sensibilizar as comunidades, prevenir a doença e também apoiar as pacientes em tratamento. Ao evocar as dificuldades inerentes à prevenção e ao acompanhamento médico, Leia Liquidão, presidente desta organização, começa por recordar os sintomas que devem despertar a atenção das mulheres e levá-las a consultar. O conhecer nosso corpo, quando se trata de cancro da mama, seria necessariamente conhecer a zona das nossas mamas. A zona da axila, a zona da clavícula, que é mais um bocadinho acima das mamas, e nós termos a atenção de ver se existe alguma coisa de diferente, seja no tamanho, seja na textura da pele, seja no formato do mamilo, como está apresentado, mas, acima de tudo, um que é o maior sinal, que é o mais falado, é a presença ou não de um nódulo. Na maioria dos casos, esse é o primeiro sintoma e é o que deve chamar-nos a atenção. Mas, se nós não temos, por exemplo, a presença desse caroço e temos a pele da mama ligeiramente diferente, com manchas ou com uma textura diferente, ou um mamilo com um formato diferente, se notamos que está a sair algum tipo de líquido que não é usual, que o formato da mama também está mudado, qualquer uma dessas características deve chamar-nos a atenção. Não quer dizer a 100% o que é câncer de mama, mas deve sim despertar uma atenção e o interesse de procurar um médico para saber exatamente o que é que pode estar a acontecer. Há alguma idade em que isto tem mais probabilidades de acontecer ou isto pode acontecer a qualquer mulher em qualquer altura? Antigamente até falava-se que era uma doença para mulheres um bocadinho mais velhas, mais adultas, mas infelizmente em Moçambique estamos a ter registro de meninas, podemos assim chamar adolescentes, que são diagnosticadas com cancro de mama. Qualquer mulher que já esteja com o seu período menstrual já deve ter essa atenção, já deve ser ensinada a fazer o autoexame. Então, a gente já educa, mesmo nas escolas, quando nós vamos fazer a palestra, como é que elas sozinhas na casa de banho, antes ou depois do banho, podem fazer o autoexame e podem cuidar-se todos os meses, para garantir que se tiver alguma alteração, se tiver ali algum sintoma, a gente já detecta o mais cedo possível e consegue fazer o tratamento também mais cedo possível. Em termos de prevenção, estava a dizer que efetivamente há uma série de comunidades que não sabem, não têm conhecimento da existência desta doença e nem sabem como preveni-la. Haverá outros obstáculos, a seu ver, para de facto haver zonas do país onde infelizmente não se sabe como se prevenir a doença? Sim, eu acho que existe uma necessidade urgente de nós, as associações ligadas à saúde, por exemplo, do cancro da mama em específico, haver esta unidade em levar esta mensagem mais longe possível para os distritos mais recônditos que não têm acesso à informação no geral. Porque além de não ter acesso à informação, por exemplo, do cancro da mama, o que acontece com as comunidades? Tem ainda a vertente cultural, onde a pessoa até pode notar alguns sintomas estranhos. Obviamente que não vai saber se é ou não cancro da mama, mas por causa da questão cultural, muitas vezes não consegue nem sequer falar acerca ou não tem disponível um lugar onde possa falar acerca do que está a sentir para que possa saber realmente o que é que está a acontecer. Quando fala de questões culturais, está a dizer no fundo que há mulheres que se sentem
pouco à vontade com o facto de irem mostrar uma parte íntima do seu corpo a uma pessoa estranha? Exatamente. Tem essa componente, sim, mas tem a componente ainda de acreditar que aquela doença pode passar, é algo normal. Porque, por exemplo, falando exatamente de mostrar essa parte íntima, o autoexame, quando a mulher vai fazer o rastreio numa unidade sanitária, vai ter que ser feita o autoexame, vai ter que ser feita o toque. E o toque é a palpação da mama. Nós temos várias zonas aqui em Moçambique que a cultura não permite que um outro homem faça isso. Então é importante que, por exemplo, nós como associação, tendo esse conhecimento, nós tentamos transmitir que não são somente homens que fazem esse autoexame. Existem mulheres que podem fazer. Estivemos até agora a falar da questão da prevenção da doença, mas quando o diagnóstico está feito, quais são as possibilidades que a mulher tem em Moçambique de se tratar? Infelizmente, o acesso aos tratamentos é feito nos hospitais centrais. Na Zona Sul é o Hospital Central de Maputo, na Zona Centro é o Hospital Central da Beira, na Zona Norte é o Hospital Central de Nampula. Não temos ainda muitas unidades sanitárias devidamente preparadas para tratar com efetividade os casos de cancro da mama. Falo dos tratamentos incluindo a quimioterapia, a radioterapia, a cirurgia de remoção da mama. Então, quando os casos estão em estágio avançado, estas pessoas são encaminhadas para estes 3 hospitais centrais, dependendo da zona do país onde se encontram. Então, esse ainda é também um dos nossos maiores obstáculos como associações, como cidadãos moçambicanos, que é tornar acessível em grande escala os tratamentos do cancro da mama. Relativamente ao tratamento em si do cancro da mama, como é que se poderia explicar um pouco o que é que acontece? O que é que as mulheres que se submetem a esse tratamento têm que enfrentar? As mulheres passam por um processo, primeiro, de dor física. Naquele processo de quimioterapia, radioterapia, é dor física, é um tratamento muito invasivo. Então é uma dor física constante e é um processo também de dor emocional pelas transformações que o corpo da mulher vai acontecendo durante o tratamento, pós o tratamento e até a autoestima também. A autoestima também fica extremamente abalada por este processo todo, por causa mesmo do processo de quimioterapia, por exemplo, perdem as sobrancelhas, perdem os cílios, a textura da pele altera-se, a cor das unhas altera-se, perda de cabelo, a própria fisionomia, a forma física da mulher também altera-se. Como é que as mulheres que passam por esse período encaram o facto de ficarem sem uma parte daquilo que é considerado como uma marca da sua feminidade? O que a gente ouve é que a sensação é de não ser ela mesma, é de se olhar no espelho e ver uma outra pessoa. Então nós tentamos sempre ouvi-la, validar a dor dela, fazer-lhe perceber que é uma dor aceitável, uma dor natural, mexe demais com o psicológico, mexe demais com a imagem da mulher, elas não se sentem elas mesmas e muitas delas também acabam tendo uma certa crise ou abalo dentro dos seus relacionamentos. Então, é um processo realmente muito doloroso e que nós tentamos, dentro das nossas possibilidades, atenuar o sofrimento, dar uma nova realidade, de forma que ela leve uma vida nova, mas uma vida normal. Para além do aspecto psicológico desta doença, há também o aspecto social. Como é que a sociedade em Moçambique lida com este problema? A associação já trabalha com esta causa já tem 5, 6 anos e o que nós hoje, com muito orgulho, conseguimos dizer é que a sociedade moçambicana está a tornar-se mais consciente. A título de exemplo, há 3 anos atrás, nós é que tínhamos que solicitar às empresas para que nos recebessem para fazermos uma palestra, chamarmos a atenção sobre a importância da prevenção do diagnóstico precoce do cancro da mama. Hoje em dia, nós é que não estamos a conseguir ter pessoal suficiente para ir às empresas para falar desta doença. Hoje em dia, nós temos mulheres que conseguem dar a cara, conseguem fazer uma fotografia, uma aparição pública,
com apenas o lado da mama que ainda existe coberto, expondo as suas cicatrizes no verdadeiro sentido da palavra e abraçando a vitória que tiveram. Então, é com muita satisfação que falo que Moçambique está assim muito consciente, não somente para com estas guerreiras, mas também na vertente da prevenção, na vertente de diagnóstico precoce, na vertente de realmente falar o que é o cancro da mama e o que cada um pode fazer para ajudar aos que já estão nesta luta, mas também para ajudar para que não se tenham muito mais casos. Durante estes últimos anos temos tido que lidar com a pandemia da Covid-19. Diz-se frequentemente que ficou muita coisa para trás por causa da pandemia. Julga que a luta contra o cancro da mama poderá ter sido prejudicada pela luta contra a pandemia? Sim, de certeza que sim. Por que eu digo isso? Nós, por exemplo, no ano em que a pandemia esteve no seu pico, nós tivemos muita dificuldade, por exemplo, em como levar esta mensagem. Obviamente que tivemos que adaptar-nos e usar as redes sociais, redes de comunicação, televisão, rádios, mas não foi exatamente como nós tínhamos projetado, porque nós sabemos que a realidade do nosso país lembra-nos que nem todo mundo tem acesso às redes sociais, nem todo mundo tem acesso a um rádio, nem todo mundo tem acesso a uma televisão para ver a informação que lá está. Tivemos que cortar as palestras, tivemos que cortar as interações com as pessoas, tivemos que cancelar as nossas rodas de conversa, que também são muito importantes. Outra coisa, por exemplo, que a gente notou, que nós como associação fazemos, nós temos um departamento que é o departamento das visitas. Nós fazemos visitas hospitalares aos pacientes que estão em tratamento dentro do hospital, mas também fazemos aos pacientes em regime ambulatório. Mas com a realidade da pandemia, esse é um departamento que ficou sem poder fazer as suas atividades, porque nos hospitais só entravam realmente as pessoas autorizadas, pessoas importantes, cruciais, os médicos, os enfermeiros e uma ou duas pessoas para ver os seus familiares. Então, a pandemia trouxe grandes desafios e, sim, podemos dizer que houve um pequeno retrocesso, mas estamos a todo gás a tentar ultrapassar e sanar o que não foi possível fazer nos anos anteriores. Era Leia Liquidão, presidente da Associação Moçambicana Outubro Rosa, com quem nos debruçamos sobre a luta contra o cancro da mama, uma luta colocada em relevo neste mês de outubro que está prestes a terminar. E assim fechamos este Magazine de Ciência. Obrigada pela vossa atenção e até breve. Obrigada por ter estado na nossa companhia. RFI